Boa noite, hoje é dia 2 de dezembro de 2021. Então, vou apresentar aqui uma pequena revisão do plano de ensino e passar algumas informações sobre o G2. Nossa disciplina previa, na ementa, o estudo das funções de varal complexo, incluindo as suas derivadas e integrais, caracterização das funções analíticas por meio das equações de Cauchy-Riemann e análise do teorema da integral de Cauchy, desenvolvimento da série de potências e estudo da teoria dos resíduos. Então, a gente não conseguiu fazer esse último tópico, né, mas praticamente todo o conteúdo previsto. E eu acho que a base foi bem feita e vocês terão condições de avançar, né, quando for necessário. Então, os objetivos é desenvolver conceitos relacionados a números complexos e suas operações, a limite e a quantidade de funções complexas de uma variável complexa, introduzir e estudar conceitos de diferenciabilidade e regularidade de funções de uma variável complexa, identificando diferenças em comparação com as de funções reais, né? Então, nós vimos que a definição de derivada de uma função de variável complexa, nós vimos exemplos de funções que são deriváveis no conjunto dos números complexos, generalizamos algumas fórmulas conhecidas de derivação, como a regra da potência e outras funções de variável real que têm fórmulas semelhantes no cálculo das derivadas de funções de variáveis complexas, e também vimos exemplos de funções que não possuem derivada, como, por exemplo, a função conjugado. Então, a gente viu algumas propriedades das funções complexas diferenciáveis, né? E entendendo o conceito de pontos singulares, que são aqueles pontos nos quais, por exemplo, um quociente não está definido, porque, eventualmente, o denominador pode ser igual a zero, né, em algum ponto do conjunto dos números complexos. E nos procedimentos, então, a gente usou aqui o Zoom, usou o Moodle para se comunicar com os alunos, né, e também fizemos a publicação das aulas gravadas no YouTube. Praticamente todas as aulas estão em boas condições técnicas. Houve algum problema localizado em alguma outra aula, quando, especialmente no caso das aulas presenciais, é uma questão técnica lá do local, né? As aulas gravadas aqui têm sido boas, né, na parte de imagem e de áudio. Então, nossa composição do grau G1 é dado por essa fórmula, né? O G1 é a soma das duas maiores notas das três atividades realizadas, pega essa soma das duas maiores notas e divide por 2, né? Isso dá o grau G1, e conforme a gente sabe, se o grau G1 for maior ou igual a 7, o aluno está aprovado, né? Senão tem que fazer o G2 se o G1 for maior ou igual a 4. Então, aqui, nas últimas atividades que foram realizadas, né, durante as aulas, tanto remotas quanto presenciais. Então, agora, né, a gente está fazendo aqui uma preparação para o G2, que vai estar disponível no dia 9 de dezembro, né, no horário da aula, ou se estiver pronto antes, eu aviso através de um aviso ali no Moodle, né? Então, o G2 será uma prova semelhante às atividades desenvolvidas ao longo do semestre, né? Então, vou colocar algumas questões sobre os principais tópicos, né? As operações com números complexos, especialmente na forma polar, que permite resolver problemas que na forma cartesiana são muito difíceis de serem resolvidos, né? Por exemplo, o cálculo da raiz enésima é uma excelente aplicação da representação dos números complexos na forma polar e apresenta uma grande vantagem, né, na hora de resolver este problema específico. A gente viu exemplos de curvas e regiões do plano representadas por certas equações e inequações. Às vezes tem certas regiões que envolvem desigualdades envolvendo o módulo ou o argumento de um número complexo. A gente viu também exemplos, né? Vimos exemplos de funções complexas, limite e cálculo de derivada, né? Nós vimos que certas funções são deriváveis no conjunto dos números complexos e têm derivadas dadas por fórmulas semelhantes às funções conhecidas
de variável real, por exemplo, a função z igual a z na n, né, tem uma regra de derivação que é semelhante à derivada de f de x igual a x na n, considerando z um número complexo e x um número real. Né? Vimos também exemplos de funções que não possuem derivada, comentei há pouco, a função conjugada de z é um exemplo, né, de função que não possui derivada, porque pela definição de derivada, que é um cálculo de um limite, nós vimos que por um certo caminho o limite dá um resultado diferente do que no outro. Como a derivada é um limite, se o limite existir, ele tem que ser o mesmo por qualquer caminho. Então, se eu encontrar, como nesse caso da função conjugada, é possível encontrar dois caminhos diferentes que resultam em limites diferentes, significa que a derivada dessa função não existe. Né? Também vimos a definição de função analítica, as condições para que uma função seja analítica, que são as condições de Cauchy-Riemann, né? As equações de Cauchy-Riemann devem ser satisfeitas, nós vimos alguns exemplos, né? Identificando parte real e parte imaginária das funções de variável complexa, representadas por U de xy e V de xy, na notação usual que foi utilizada, né, ao longo de todo o curso, que é também usada no livro, usado como referência. Então, vimos cálculo de integrais no plano complexo, usando as definições e equações paramétricas dos caminhos. Vimos propriedades que garantem que, sob certas condições, as integrais de funções de variável complexa são independentes do caminho, por exemplo, se a função é analítica, né? E, por último, né, vimos a fórmula integral de Cauchy, o teorema de Cauchy, que são fórmulas que permitem avaliar certas integrais de modo mais rápido do que aquele realizado mediante a parametrização da curva, e vimos também as condições sobre as quais uma integral pode ser calculada usando-se a versão do teorema fundamental do cálculo aqui para as funções de variável complexa, usando a antiderivada. Então, esses são os tópicos que também serão abordados no G2. Né? No livro-texto tem exercícios a respeito de todos esses conteúdos, né, que foram indicados aí ao longo do semestre. Então, né, a minha sugestão é que sejam feitos exercícios do livro, né, inclusive em algumas páginas do livro, né, ele contém os exercícios com as respostas para fazer a conferência. Né? Então, essas são as orientações que eu gostaria de passar, né, que vão ficar disponíveis ali na playlist, e eu fico à disposição para qualquer esclarecimento nos próximos dias sobre a atividade do G2.